Bom dia, alunos. Aqui quem está falando é o professor Marcos Vinícius. Hoje, com uma aula um pouco esperada por alguns alunos, porque a gente chegou a comentar isso na última aula, né? Eu passou por cima e tudo mais. É, Aula sobre Guerra dos 30 Anos, certo? Eu imagino que seja uma aula um pouco um pouquinho complicada de entender devido a ela ter muitas muitos acontecimentos, né? Porque houveram muitas batalhas, certo? Porém, a gente não está aqui para pegar todos os conflitos, né? E em relação a nomes, isso é muita coisa, então a gente não vai entrar nesses pequenos detalhes, né? A gente vai querer dar uma geral sobre o que foi a guerra, porque isso facilita depois na hora que for fazer algum trabalho ou na hora de se você precisa lembrar sobre o que foi, né, essa guerra, você vai acabar pegando esses pontos e aí você vai entender melhor. Então, vamos começar ali pelo básico, pelo simples, né? O que é a Guerra dos 30 Anos, certo? Eu acho que tem uma coisa muito específica que você tem que toda vez que for pensar nela, né, é entender que ela é uma guerra marcada principalmente a Europa, né? E é uma guerra religiosa, tá? Ela tem uma vertente religiosa muito grande e extremamente importante para a história, né, da religião e tudo mais, porque ela mudou muita coisa, né? Então ela acontece muito por causa de uma reforma protestante que acontece. Então acaba que ela vocês têm que entender que ela é uma guerra religiosa, certo? Além de ser um conflito armado, ou seja, existia sim um conflito entre com tropas e tudo aquela coisa que a gente está cansado de ver aí, né, na mídia aí sobre o que é guerra, né? Então, primeiro ponto, guerra religiosa, e esse é o principal, certo? A guerra começa em 1618. É importante falar também que foi o maior conflito armado da Idade Moderna, tá? Foi o primeiro grande conflito, tá? Da Europa, ou, né, da, toda aquela região, na Europa, Ásia ali, tudo mais. Foi o primeiro grande conflito assim. Envolveu muita gente, envolveu vários países, então ela tem uma importância muito grande para as próximas para os próximos conflitos que virão ainda, né? E a gente tem que colocar também que, mesmo sendo uma guerra religiosa, ela foi. Muita gente morreu por causa dessa guerra. Então, acaba que, por ser uma guerra, é óbvio que muita gente vai morrer, certo? Só que o mundo ainda não tinha visto assim algo, pelo menos o mundo europeu não tinha visto assim algo tão, tão grande assim, né? E com um poder muito grande, porque houveram muitos conflitos, né? Então, por um longo período, pode ver que
de 600, se ela começou em 618 e foi terminar só em 648, dá pra ver que tem um espaço de grande muito extenso, né? Então, além dos vários conflitos armados, existiram muitos conflitos políticos, né? Então, a gente sabe que se tem conflito político, né, pessoas vão acabar morrendo. Isso é algo que está em toda a história da humanidade, certo? É, a reforma protestante e a contra-reforma católica são dois pontos grandes assim, são dois pilares, né, dessa guerra. Ela aconteceu muito por causa desses protestantes, essas reformas, né, protestantes. Então a gente acaba lembrando daquela aula que a gente falou sobre reforma protestante, né? E aí a gente vai ver que tá, no final tudo tá ligado e entender um pouco melhor o porquê de ter tido uma guerra assim tão monumental por causa dessas reformas, né? É, tem um caráter político muito forte também. A gente coloca, acho que a religião em primeiro lugar ali, como o alicerce da guerra. Porém, logo embaixo, assim, vindo muito forte o caráter político, porque devido a essas reformas, muita coisa começou a mudar e a forma política da época começou a ter diversos conflitos entre si, né, ou entre outras outras partes políticas ali. Um conflito entre países vai ter também aquela coisa toda do política e social ali se envolvendo, se conflitando, uma tentando, às vezes querendo conversar, às vezes querendo não ir muito no papo. Então a gente sabe que nessa parte de guerra aí, a política ela sempre vai ter um espaço muito forte e ela vai ter um desenvolvimento assim brutal assim, porque depois que termina a guerra, a religião ela acaba perdendo um pouco de força e a política entra num lugar muito mais forte, né? Tanto que depois disso aí vão ver evoluções, né, em certos países. É, ela, ela foi dividida entre vários países, né, que participaram dela, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né, os Países Baixos que tiveram uma grande função, né, durante essa guerra e que vão ser importantes, né, no decorrer dela. E depois que eu acho que vamos começar ali pelo ponto principal, né, que é o conflito religioso, né? Ele, ele começou ali a partir da passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente tinha falado algumas aulas atrás, né? É, com aquela crise da igreja medieval, né, e a forma que o poder religioso da igreja estava tendo, estava muita coisa estava precisando mudar porque já não estava dando mais certo. Outras coisas começaram a querer intervir com a religião e aí acabaram envolvendo muita coisa e os conflitos aí são resultado disso. É,
outra coisa, assim, eu acho que bem, bem interessante dizer é que uma nova classe social acaba emergindo, né? Porque teve tantos conflitos políticos e isso acaba mudando um pouco a sociedade, né? A gente sabe que sempre quando tem alguma coisa que interfere com a política e a sociedade, ela vai ter uma mudança. E nesse caso foi quando surgiu a burguesia, né? Que era o pessoal que vivia nos burgos, né? Ou seja, ali nas cidades medievais e de domínio feudal, né? Então a gente tá careca de saber sobre burguesia. Ela tá sempre envolvida em atos políticos, atos sociais, né? Então acaba que a gente entende que devido a alguns conflitos políticos durante a guerra, a burguesia acaba nascendo e vai só conquistando coisas e fazendo cada vez mais revoluções e tentando se envolver mais com outras partes da sociedade, outras partes políticas e a gente sabe que a burguesia ela é forte e ela só ela só aumenta e ela ela só faz não, ela tenta fazer o tudo que ela quer, né? Tudo que ela tem de ideal, ela vai atrás e diversas vezes ela consegue isso. E a gente acaba sempre voltando no aspecto religioso nessa guerra, porque, é, como eu já disse, é o alicerce dela. Devido à formação monarquias nacionais, fortalecimento do poder e a independência dos países europeus, diversos adeptos do catolicismo e do protestantismo passaram a ser comuns naquela época, né? Ou seja, devido a muitos países europeus tentarem ali a sua independência e alguns conseguirem de fato, é, acabou que muitos protestantismos passaram a ser comum. Então eles foram, eles foram tentar atrás de melhorar um pouco o seu lado, né? Porque precisava de mudança, né? Na cabeça deles, do jeito que tava, não dava mais, né? E a gente vê que isso é algo extremamente comum na história, né? Sempre vão ter aqueles que acham que é, se tá ruim, então tem que mudar, então vamos atrás dessa mudança, vamos tentar melhorar. E isso acaba sempre gerando protestos contra aquilo que eles servem ou aqueles que eles estão inseridos, aqueles cenários, né, que eles estão inseridos. Então isso acaba sendo normal no final, né? Sempre ter essas pessoas com ideias de mudança, né? E tudo mais. E por causa disso, entre os reinos do Sacro Império Romano Germânico, que a gente também já falou, né, principais houveram pessoas assim que também não estavam tão contentes com as ideias e até mesmo no Sacro Império Germânico, é, Romano-Germânico, né? Houveram esses conflitos assim também.
Outros países também estavam empenhados em conquistar território e desenvolver o comércio. É aquilo, gente. Você tá ali, você tá vendo que tem vários conflitos acontecendo. Tem muita coisa rolando, é, talvez com o país do lado, ou né, que famoso país vizinho, ou alguém ali um pouco acima de você no mapa, mas que você sabe que é, tá com dificuldade, ou você vê uma oportunidade que não dá para passar. E devido a isso, muitos começaram a tentar fazer o comércio circular. Então, é, eles pensaram assim: olha, dá para conseguir melhorar o nosso país com um comércio com outro país, um país vizinho, ou um país que nunca foi assim de tão próximo. E aí, através do comércio, muitas portas se abrem, né? A gente sabe disso. Se a gente vê lá no século XV, XVI, a gente vai entender bem o quanto o comércio era importante, não só economicamente, mas socialmente e principalmente politicamente, né? A gente sabe que isso dá um impulso muito grande para todos os países, reinos que têm um comércio forte. Isso gera, além de uma renda muito mais estável, porque circula é, de tudo, né, nesse comércio, a forma política também, porque você acaba, mesmo que não de forma intencional, você acaba ganhando algumas algumas cartas na manga ali, né? Você ter um comércio forte com um país é importante, porque ele sabe que não tem como simplesmente ir lá e, e só querer jogar fora todo esse comércio. Ele sabe que isso não vai ser bom, ele sabe que isso vai cair mal pra ele, né? E pra você também. Então acaba gerando uma, uma forma de paz ali entre os dois, né? Um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio é, na questão de eu não vou prejudicar você porque eu sei que eu também vou ser prejudicado, né? E aí a gente tem que falar também dos Habsburgos, né? Sei que vocês já ouviram esse nome. Eles eram uma dinastia, palavrinha difícil, germânica interessada em combater o protestantismo no Sacro Império. É aquela coisa, gente. Os Habsburgos, eles queriam combater esses protestantes porque eles sabiam que isso era prejudicial, né? Não só a eles, como também o Sacro Império, né? Então, eles foram atrás de tentar combater esses protestantes e isso acaba sempre gerando conflitos políticos e armados, né? Principalmente nessa época. E não é à toa que se chama Guerra dos 30 Anos, porque guerra não é algo apenas de conflito armado também, né? Às vezes até muito mais político do que qualquer outra coisa, né? Algumas regiões elas estavam sendo influenciadas, né, pelos protestantes. Então a gente entende aí o porquê dessa guerra ser tão grande e tão abrangente, né? Eles não estavam só no Sacro Império, não. Eles estavam influenciando novos países, novas regiões e aí, se você vai contra eles e você quer que aquilo acabe, você vai ter que
ir atrás deles. E aí começa toda essa coisa do armada, política, porque às vezes não tinha o que fazer, você tinha que ir atrás deles de forma armada mesmo, né? No conflito armado. E aí a gente pega também, né, um exemplo para não ficar tão, tão difícil de lembrar. A gente pega um dos principais países, né, que estavam ali com esses protestantes, né, que é os alemães. Né? A gente vê que os alemães estão sempre ligados à guerra, né? E tá aí um dos primeiros motivos deles se quererem participar um pouco da guerra, né? Não pode faltar um alemão na guerra, né? E se eles estavam com os protestantes, então logo, né, é normal que eles estejam sempre ali com algum conflito iminente, né? E tá, só pra colocar aqui também, é, que uma parte da guerra foi por um lado uma guerra civil alemã, né? Pra gente ver a importância da Alemanha nessa guerra, né? Ela foi uma guerra civil entre regiões que queriam autonomia diante do poder imperial, né? Já que elas sustentavam o império. E por um outro foi um conflito internacional entre os defensores católicos, né, do Sacro Império Germânico, que foi que a gente acabou de falar, que estava aliado ao, a um parente na Espanha. Então a gente vê aí o tal do internacional, né, e percebe que olha só o tamanho, né, que tava ali a guerra, né, para onde ela estava indo, né? Se a gente está na Alemanha e agora a gente está aqui falando de Espanha, então a gente vê o tamanho dessa guerra, né? Não é à toa que ela é tão importante. A gente até acaba nem pensando tanto nela, né? Às vezes a gente fica sempre concentrado na primeira e na segunda e de vez em quando acaba voltando para uma guerra de independência, né? Mas essa daqui foi uma das principais guerras é, devido ao seu tamanho e a sua importância que ela vai gerar depois, né? Aqui, né, só pra gente entender um pouquinho, né? O, do, eu peguei essa imagem do Sacro Império Romano pra gente entender um pouco do poder que ele tinha, né? Porque ele acaba perdendo bastante com essa guerra. E a gente vê que isso foi antes, né, dela, mas é mais pra gente entender que a magnitude que ele tinha, né? E o qual a importância que ele tinha. Por isso que, né, ir contra ele gerou vários conflitos, né? A gente já falou, né, do Sacro Império Romano, uma outra aula, bastante tempo, mas quem lembra aí sabe o quão forte ele era e o quão forte ainda ele estava durante a guerra, né? Tanto que vários países começaram a ir contra, contra ele e tudo mais. E a gente chega a alguns pontos da guerra
que são que são vários conflitos. Muitos deles não tem uma importância assim tão grande, não, acho que não vale a pena a gente é, aprofundar nesses conflitos, porque foram conflitos entre regiões muito próximas, às vezes tinha algum conflito político muito específico, porque é, devido a outro acontecimento, tinham conflitos que eram gerados por um e continuados por outros, então a gente eu não acho que vale a pena a gente entrar nesses conflitos, até porque isso não vai ter tanta importância. Quem quiser depois pesquisar um pouco mais, vale a pena, porque tem conflitos interessantes da gente pegar ali, né? Porque se tem guerra, tem que ter conflito e armado e é o que geralmente o pessoal gosta mais de ver, né? Eu sei que muitos aí amam a segunda e a primeira guerra, né? Então ver ali os primórdios dela na Guerra dos 30 Anos também é legal, né? É uma pena que a mídia, né, que tanto gosta de guerra, ela esquece um pouco da importância dessa Guerra dos 30 Anos, porque como ela envolve algo muito mais político e religioso do que um conflito armado entre várias nações, então elas acabam deixando de lado e parece até que ela não existiu, mas assim, ela existiu e ela foi de muita importância, tanto para as reformas religiosas quanto para reformas políticas, né? Principalmente depois na França vem algo muito forte aí, que esse sim, né, a gente já conhece muito bem. E antes, né, da gente entrar nessa coisa da França, a gente tem que falar, né, da Paz de Westphalen, né? Ou o Tratado de Westphalen, que foi em 1648. É, tá aqui 48, ficou um pouquinho ruim a imagem, mas não tem problema. É que nesse mapa é legal porque a gente vê que quando a guerra termina, alguns países conseguiram fazer as reformas, né? Conseguiram ir contra aquilo que elas tanto queriam. A França foi uma das vencedoras e a gente vê depois a importância que vai ter a França ser uma das vencedoras, a Suécia, a Prússia, né? Então tem vários aqui, vários países grandes que participaram dela e a importância que eles vão ter então é muito maior assim após o fim dela, né? A Espanha acabou perdendo, né? Assim como a Áustria, né? Que é o Habsburgo, que tentou ir contra as reformas protestantes e no final não, não deu tão certo assim, né? E aí a gente tem que falar, né, sobre o Tratado de Westphalen, né? Que foi começou por parte, né, do lado católico, que eles começaram a traçar um plano para pôr um ponto final nos conflitos, porque muita gente morreu, né? Muita gente mesmo, assim, houveram muitos conflitos, né? E como pode ver que a guerra pegou muitos assim países, então a gente vê assim que a quantidade de gente que morreu nessa época foi muito grande, né? Não tinha tido algo assim tão grande assim, tão expansivo, é,
há muito tempo, né? Então o lado católico começou a ver que não estava bom, que já eles tinham que acabar com isso o mais rápido possível, e eles começaram a arranjar um plano, né, de um tratado. É, houveram alguns tratados, né, que a igreja tentou fazer para trazer uma paz, né, mas alguns deles não deram certo, né, até que veio e finalmente conseguiram a Tratado de Paz de Westphal, né, que é, veio com algumas transformações, né. Opa, essa imagem aqui, né, Congresso de Münster, né, que foi crucial para o estabelecimento da Paz de Westphal. A gente entendeu um pouquinho mais é, da importância dele, né, que o fim do conflito mesmo foi marcado pela queda do Sacro Império Romano, ou seja, tudo isso aqui a gente já viu, né, que foi cada vez mais diminuindo, foi perdendo força, né, e com a perda de Habsburgo na guerra, acabou que eles decretaram a queda, né, e assim como a fragmentação da Alemanha também, né, e enquanto isso, né, esse foi o lado perdedor, esses dois foram os que mais perderam, né, a Alemanha e o Sacro Império. Já a França, né, ela ganhou um grande poder e relevância no continente, né? Olha só o tamanhozão da França aqui, vencedora dessa guerra, essa guerra é, político-religiosa e com diversos conflitos armados, ela ganhou uma importância no continente absurda, além de conquistar o território de Lorena, né? É, eu não lembro agora exatamente onde fica, né? Acho que fica mais ou menos nessa região, por aqui, alguma coisa assim. É. Enquanto a Suécia também foi uma das vamos dizer, vencedoras, ela ficou com o território da Pomerânia e os Países Baixos, né? A Suécia ganhou alguns territórios, né? É, e os Países Baixos se tornaram independentes da Espanha. Então aqui, ó, os Países Baixos, né? Eles estavam sendo meio que controlados pela Espanha, então eles acabaram ganhando a sua independência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Eu diria que foi. 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 Os principais vencedores, né? A França e os Países Baixos que ganharam independência, né? E tudo mais. Bom, e para concluir, né? Para concluir, a gente tem que pensar principalmente em três coisas, né? É, a, o que é a Guerra dos 30 Anos, né? Eu acho que essa ficou fácil, né? Guerra política e principalmente religiosa, com conflitos, com vários conflitos armados, né? Tanto que os principais vencedores, o que eles ganharam, né? A França, ela vai ganhar um ela vai ganhar um nome assim muito mais forte em questão política, é,
com todos esses países aqui, elas vão acabar olhando a França um pouco mais, de uma maneira um pouco diferente, né? Ver o quão forte ela é. E os Países Baixos ganharam sua independência, então a gente vê que é, foi um pouco territorial, né? Foi, mas foi principalmente mais político e religioso, então é, foi assim, foi o ápice, entendeu? Entenderam? Então a gente percebe assim que é, a parte da guerra, é, ela está muito mais em conflitos políticos, religiosos, com os protestantes no papel fundamental. A gente vê que ela tem consequências grandes, né? Com a fragmentação da Alemanha, isso a gente sabe o que isso gera depois. Além, é lógico, do, do Sacro Império Romano Germânico cair, né? Então a gente vê que todo aquele território, todo aquele poder foi sendo fragmentado, foi sendo abolido, foi sendo despachado e foi perdendo força, né? E com essa guerra ele decreta o seu fim. E aí a gente também tem que entrar, né, meio que puxar o gancho para as próximas aulas, né? Porque vai ter uma aula que vai vir direto dessa guerra, né? Que ela tem uma influência muito grande nos próximos atos históricos. É a França, né? A França com essa vitória e com a reforma protestante também, ela acaba tendo e o surgimento da burguesia também, que surgiu durante a guerra. A gente percebe ali que tem vários e vários indícios que são a Revolução Francesa, né? A gente sabe que é logo depois da guerra dos 30 anos, então, né, não é pouca coisa a Revolução Francesa. Então, assim, gente, quando vocês forem estudar um pouco mais, quem ficou interessado, quiser pesquisar um pouco mais sobre a Guerra dos 30 Anos, vai ver que muita coisa, se vocês pesquisarem na internet ou nos livros didáticos, vocês vão ver que ela tenta se resumir em, em política e religião, né? Em algumas perdas e ganhos de territórios e o fim dela, né, com o Tratado de Paz de Westphal. Mas no geral é isso. Foi uma guerra que durou 30 anos, é muito tempo, tá? É muito tempo, 30 anos é muito tempo mesmo. Então a gente percebe o quão grande ela foi. E a importância dela com certeza é uma das maiores guerras que o mundo já viu, né? Porque a gente sabe que guerra não é só o conflito armado, mesmo que o conflito armado dela tenha sido grande, tenha sido, digamos que, forte, né, no quesito de houverem vários deles, muitas mortes, foi principalmente político-religioso, tá? Não tem como fugir disso, não tem como querer passar por cima disso. Ela é uma guerra religiosa, principalmente, e política, envolvendo totalmente ela, certo? Eu acho que é isso. Eu tentei pegar o principal dela, porque eu já vi. Eu pensei em falar de algum conflito, alguma coisa, mas não acho que isso vale a pena entrar. Na verdade, é só confundir vocês.
Então eu tentei passar meio que por cima dos principais assuntos e tudo mais, porque a gente, quando você acaba querendo se aprofundar muito na parte de política, na parte de religião da guerra, você vai ver que envolve muitos nomes, envolve é, igual os tratados, né, que tiveram antes de Westáfila. E eu não vejo isso como fundamental para entender, né, para entender a guerra, para vocês acabarem lembrando depois. Então, não se preocupe com relação a nomes e datas e tudo mais, só o principal, certo? É isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Desculpa qualquer coisa aí com relação ao pausa e tudo mais, né? É, tá um pouco difícil hoje, mas não tem problema. Amanhã sempre vai melhorar. Obrigado a todo mundo aí e um abraço.